Bom, pessoal, temos aqui mais uma questão, né, envolvendo a diferença de média logarítmica. A gente já fez um vídeo apresentando todos esses conceitos, né? Tá aqui em cima o link. Então, nessa questão, a diferença média logarítmica da temperatura, né, de um trocador de calor de correntes paralelas, em que o fluido quente entra a 100 graus Celsius e sai a 60 graus Celsius, enquanto o fluido frio entra a 30 graus Celsius e sai a 42 graus Celsius. Então, eu dei aqui as alternativas. Então, a primeira informação importante dada na questão é que as minhas correntes, né, são paralelas, ou seja, eu tenho a minha corrente do fluido frio, né, e a minha corrente do fluido quente. Então, do fluido quente eu vou sinalizar de vermelho e do fluido frio, né, vou sinalizar aqui de azul. Elas entram, né, do mesmo lado, na entrada do trocador, né? Diferente se fosse inverso, que eu teria correntes, né, opostas. Então, aqui eu tenho a temperatura, né, de entrada do meu fluido quente. E aqui eu tenho a temperatura de saída, né, do meu fluido quente. Da mesma maneira, para o fluido frio, eu tenho a temperatura de entrada, né, para o meu fluido frio e a temperatura de saída para o meu fluido frio. Então, na questão, ele forneceu todas as temperaturas, né, tanto para o meu fluido frio como para o meu fluido quente. Então, aqui a gente vai ter que montar, né, a equação do ΔTml. Então, a gente viu que na aula de conceitos, né, que o meu ΔTml ele é igual a ΔT1 menos ΔT2 dividido pelo ln de ΔT1, né, sobre ΔT2. E quem vai ser ΔT1 e ΔT2, né? Então, ΔT1 significa, né, a entrada do meu trocador e ΔT2 a saída. Então, quem é a entrada do meu trocador, né? É essa região aqui. Então, a gente viu que sempre vai ser o fluido quente menos o fluido frio, ou seja, eu tenho a temperatura na entrada do meu fluido quente menos a temperatura, né, na entrada do meu fluido frio. E ΔT2 é a saída, ou seja, sempre o fluido quente primeiro. Eu tenho a temperatura de saída do meu fluido quente menos a temperatura de saída do meu fluido frio. Então, aqui a gente já pode calcular, né, ΔT1 e ΔT2. ΔT1 vai ser temperatura de entrada do meu fluido quente, ou seja, 100, menos temperatura de entrada do meu fluido frio, 30, né, graus Celsius, ou seja, 70 graus Celsius. ΔT2 vai ser a temperatura de saída do meu fluido quente, 60, menos, né, a temperatura de saída do meu fluido frio, menos 42. Então, 60 menos 42, eu vou ter 18 graus Celsius. Então, meu ΔTml, né, vai ser ΔT1, 70, menos ΔT2, que é 18, dividido pelo ln de 70 sobre 18. Ou seja, né, meu ΔTml ou LMTD é a mesma coisa. Então, meu ΔTml vai ser 52 dividido pelo ln, né, de 70 sobre 18, que é exatamente a alternativa letra D da questão, né? Então, basicamente, ele me pede, né, a equação do ΔTml com os valores de ΔT1 e ΔT2. Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal. Até a próxima e obrigado.